Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Conforme a gente combinou, vamos falar hoje do capítulo 5 do curso do SAFe 5.1, ok? Bom, pessoal, vamos lá então. Partindo do ponto que a gente tinha combinado, né? Lição 5, explorando o Lean Portfolio Management. E por que a gente traz essa discussão? Por que essa discussão é importante do ponto de vista da gestão de portfólio segundo a ótica Lean? Porque, tipicamente, as abordagens tradicionais de portfólio elas não são suficientemente aptas, elas não são suficientemente adequadas para tratar dos desafios que a gente tem no mundo da disrupção digital, como diz aqui no texto. Então, a gente vive um mundo complexo, onde a gente tem uma múltiplos fatores influenciando as organizações, a gente tem múltiplos fatores, a gente tem muita incerteza por causa do tal mundo VUCA que a gente vive hoje, e o modelo tradicional de gestão de portfólio não responde mais, não é mais suficiente para trazer as respostas na velocidade que as organizações precisam. É por isso, então, que o SAFe traz para a gente uma nova visão de gestão de portfólio, que é o que a gente vai estudar aqui nesses próximos minutos, tá bom? Bom, quais são os tópicos que a gente vai ver, né? Então, a definição de um portfólio SAFe, o que é o portfólio SAFe, então, né? A conexão do portfólio com a estratégia organizacional, isso é um conceito que tipicamente deveria ser presente nas organizações, mas a forma como as organizações lidam com o portfólio hoje em dia torna isso muito difícil. Então, a manutenção da visão de portfólio é um outro tópico importante para a gente ver. E como que a gente realiza essa visão de portfólio através de épicos, que é um ponto importante também, porque eu vou promover uma visão e aí eu vou transformar isso em épicos, e esses épicos é que eu vou desmembrar nas demandas, nas demandas, nas enablers e nas features que a gente precisa. Tá? Os dois últimos tópicos são, então, estabelecendo o que a gente chama de budget e guarda-reios. O que é isso? É o Lean Budget e guarda-reios, né? É uma forma de financiar esse portfólio. E essa forma de financiar o portfólio tenta trazer, na verdade, ela foi desenvolvida para trazer para esse ambiente essa possibilidade de lidar com essa incerteza, que é o que a maneira tradicional não permite, que é lidar com essa incerteza. Mas, dando um pequeno spoiler, é porque tipicamente o jeito que a gente lida com as coisas hoje, o que a maneira tradicional de lidar com o portfólio faz, é tratar as coisas como projetos. As demandas são projetos. Então, elas têm um início e um fim bem definidos, e eles têm um budget pré-definido. Então, se eu tenho algum problema com esse budget, eu tenho muita dificuldade de ajustar esse budget para continuar o trabalho. Então, é isso que a gente vai ver aqui. E, por fim, é estabelecer um fluxo, um flow de portfólio. O que é esse flow de portfólio? É eu permitir que esse portfólio esteja vivo e eu esteja permanentemente olhando para esse portfólio ao longo do ciclo de vida da própria organização. Tá? Então, são conceitos bem interessantes que a gente vai ver aqui. Então, ao final dessa lição, né, a expectativa é que você esteja apto a descrever o propósito e os elementos de um portfólio SAFe, a construir temas estratégicos bem escritos, né, descrever adequadamente os temas estratégicos para lidar com os desafios das organizações, empregar o Canvas, né, utilizar o Canvas de portfólio para descrever o estado atual e o estado futuro desse portfólio, criar hipóteses, né, sentenças de hipóteses de épicos para informar essa visão, porque a visão, ela de alguma forma precisa ser comunicada, então escrever épicos, né, criar os épicos que vão descrever essa visão é importante para a gente poder avançar com os trabalhos, e distinguir, a gente tem que ser capaz de distinguir a abordagem tradicional da abordagem Lean de gestão de portfólio, que é um pouquinho do que eu falei agora há pouco, né? Modelo tradicional, ele engessa um pouco a capacidade da organização, ou engessa muito, né, a capacidade da organização de lidar com variações dentro do portfólio. Então, o Lean Budget que a gente vai estudar aqui, ele é uma solução, ele é uma saída para tudo isso que a gente está falando, tá? E, por fim, a gente vai entender como é que é construído um Kanban de portfólio. Bom, tem uma frase aqui, né, do Geoffrey Moore, que fala nesse livro, né, Escape Velocity, que ele fala assim, a maioria das organizações, ou ainda, né, a maioria das conversas entre os executivos nas organizações é muito confusa quando fala de visão e estratégia. Então, é comum quando você pergunta para alguns executivos o que eles entendem sobre o que é a estratégia da organização, é normal que cada um dê uma resposta diferente. E olha só, ele não está nem falando de um contexto local. Ele está falando de um modo geral. Então, assim,
não é uma característica específica que a gente encontra, por exemplo, aqui no Brasil ou em algum país de terceiro mundo ou alguma coisa assim nesse sentido. Não, é uma realidade global. Então, empresas do mundo inteiro, das mais fortes economias até as mais fragilizadas, passam por esse tipo de problema. Tá? Então, não há um alinhamento, há uma dificuldade de alinhamento em torno do que é a estratégia e de como que cada um vê isso, né? Então, normalmente é uma conversa de loucos, né? Cada um fala uma coisa, tá? Então, a gente vai tentar, nesse capítulo, mostrar para você como que o Lean Portfolio Management ajuda a acabar com essa conversa de malucos, né? Fazer com que todo mundo olhe na mesma direção. Então, o primeiro passo é definir o portfólio safe. Para definir o portfólio safe, antes de falar do portfólio safe, eu vou pedir para você fazer uma reflexão rápida. O que é um portfólio para você? Como é que você enxerga um portfólio? Né? Para um minutinho aí, se você quiser até fazer uma pausa no vídeo rapidinho aí, você dá uma pausada no vídeo, porque na sequência eu já vou falar o que é esperado de respostas para essa pergunta, né? Tipicamente, quando a gente fala de portfólio, é muito comum que venha à mente das pessoas um conjunto de projetos. Um portfólio, inclusive isso está na definição de alguns guias, né, que a gente vê no mercado. Um portfólio é um conjunto de projetos que leva a organização a realizar a sua estratégia corporativa. Então, é aquele conjunto de projetos. Tipicamente, a gente pensa em projetos, em demandas, em iniciativas que têm começo, meio e fim, e, consequentemente, por ter essa característica, ela tem uma forma própria, isso é uma questão histórica até, tem uma maneira própria de ser financiada. Tá? Quando a gente fala de safe portfólio, a gente vai esquecer um pouco essa visão de projetos e a gente vai pensar na value stream. Por que a gente vai pensar na value stream? A gente vai pensar na value stream porque a value stream ela parte do ciclo de vida do produto e não do ciclo de vida do projeto. Quando a gente pensa em ciclo de vida do produto e do projeto, tipicamente o que você tem? O ciclo de vida do produto ele é muito maior e muito mais abrangente do que o ciclo de vida do produto. Então, imagina que para construir um produto, você faz um projeto. E depois, se você quer fazer manutenções e evoluções nesse produto, você faz o quê? Pequenos projetos. Então, essa é a maneira tradicional de eu pensar a gestão de portfólio de projetos para um produto. Qual que é a desvantagem disso? Que cada vez que você for mexer nesse produto, você tem que formar um time de projeto. Então, você tem um custo de setup do time para fazer alguma melhoria naquele produto, depois você descomissiona esse time, desmonta o time, o produto continua funcionando, agora com uma nova versão, e daqui a pouco, quando você quer colocar uma nova melhoria, a empresa precisa montar um time, fazer todo um setup de um time novamente para fazer um projeto de uma nova melhoria desse produto. Isso tem um custo. Só você montar e desmontar o time de tempos em tempos já te dá um custo de setup e descomissionamento assim, recorrente. Quando a gente fala de financiar não mais pequenos projetos para melhoria de produto, mas olhar o ciclo de vida fim a fim, ou seja, a cadeia de valor de um produto desde a entrega, desde o pedido do cliente até a entrega, a gente está pensando numa outra maneira de organizar os times em torno de um fluxo de valor, e eu não fico mais mexendo nesses times, porque uma outra característica é a entrega adiantada de valor, que o ágil traz para a gente. Então, como o SAFe trata dessa entrega adiantada de valor também, eu vou montar times que vão produzir constantemente. Então, são times que eu não vou ficar montando e desmontando, eu monto um time que olha toda uma cadeia de valor, então eu também diminuo as passagens de bastão entre as áreas, e eu vou, com esse mesmo time, evoluir esse produto ao longo do tempo. Então, essa é uma diferença fundamental do modelo tradicional para o modelo ágil, especificamente para o modelo de gestão de portfólio que o SAFe está trazendo para a gente. Então, ele fala o quê? Que o portfólio SAFe é uma coleção de value streams. E cada value stream constrói, suporta e mantém as próprias soluções. Então, olha só, ela constrói, suporta e mantém as próprias soluções. Então, uma value stream, o ciclo de vida do time, a gente fala que é um time de longo prazo. Eu vou montar um time que é um time de longo prazo. Eu até posso ter mudanças nesse time, claro que ao longo do tempo, porque pessoas entram e saem das organizações, pessoas evoluem, procuram outras oportunidades, mas eu vou ter uma linha mestra de um time trabalhando nessa solução. E esse financiamento desse time é que fica diferente de eu financiar pequenos projetos isoladamente. Tá?
Então, aí eu já te dei, assim, quase que todo o capítulo 5, né, falando só nesse slide. Porque a ideia é essa. Eu vou mudar o modo de pensar o meu financiamento entre pequenas partes para um financiamento de cadeia de valor, de fluxo de cadeia de valor. Então, esses gastos extras que às vezes aparecem em virtude de riscos que acontecem, de problemas que acontecem nos projetos, eles deixam de existir nesse modelo. Porque esse modelo faz um financiamento de um time, de uma cadeia de valor ao longo do tempo. Então, eu posso pensar num custo mensal fixo para manter isso, para manter e evoluir isso. Não só um custo de manutenção, um custo de evolução está aí também. Tá bom? Na sequência, a gente vai ver como que isso se dá na prática. Ok? As soluções que eu mencionei no tópico anterior são entregues para os clientes em intervalos regulares. No caso, né, a gente tem as cadências do próprio Safe que garantem que eu vou evoluir constantemente esse produto dessa value stream, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Lembra dos ícones lá do Big Picture que o Thiago mostrou para a gente? Aqui ao final eu tenho o símbolo da solução, produto, incremento de produto, né, que é a entrega final. E aqui no comecinho eu tenho Participatory Budget. Lembra do Participatory Budget? Então, é a entrada de financiamento que vai agora. Não financiar um pequeno pedaço de cada um desses itens, mas vai financiar toda a cadeia de valor. Estava apontando ali, não sei se você saiu na gravação. Deixa eu só. Aqui no final, então, a gente tem o produto, né? A gente tem, então, aqui a solução, a entrega final. E aqui no começo, a fundação, o financiamento. Não a fundação, mas o financiamento dessa cadeia de valor. Tá bom? Na sequência, então, o que a gente tem aqui? Como é que a gente evolui isso? Uma empresa ela pode ter um portfólio único ou múltiplos portfólios. Eu, por exemplo, eu trabalhei numa startup que ela tinha um único produto. Então, a startup era um único produto. Então, o que ela tinha, na verdade? Uma cadeia de valor para entregar esse produto e cadeias de valor menores que entregavam partes desse produto. Então, eu posso ter, por exemplo, era uma solução de marketing digital. Então, ela tinha o time que fazia toda a integração do produto como um todo, mas tinha um time, por exemplo, que trabalhava só o e-mail marketing. E tinha um outro time, por exemplo, que trabalhava só a construção das landing pages, porque era uma ferramenta de marketing digital. Então, ela tinha várias funcionalidades. Os grandes blocos de funcionalidades tinham times específicos que trabalhavam. Então, era um modelo escalado, onde eu tinha vários times e eles tinham que sincronizar essas entregas. Mas o grande produto da organização era um só. Agora, pense na sua organização. Pense em outros tipos de organização. Um grande banco, uma grande empresa de telecomunicações, uma grande seguradora, né? Então, fatalmente, ela vai ter múltiplos portfólios, ela pode ter várias soluções diferentes para áreas diferentes, com times e com equipes completamente diferentes. A própria Croton, que foi o exemplo que o Thiago trouxe, né? A quantidade de value streams que eles tinham lá dentro e como que eles organizaram os times. Então, eu posso ter organizações que têm um único portfólio, mas eu posso ter organizações com múltiplos portfólios também. Não importa. O Lean Portfolio Management, ele vai te ajudar a fazer a gestão, qualquer que seja o seu caso, tá? E aí, uma das coisas fundamentais que a gente tem aqui é o portfólio Canvas, a definição do portfólio Canvas. E o portfólio Canvas, eu até vou dar o zoom aqui para você, o que a gente tem aqui é um template para identificar os portfólios específicos do Safe. Ele define o domínio do portfólio e outras características-chave. E como é que ele faz isso? Bom, a gente já falou que a gente vai passar a organizar o financiamento das iniciativas por value streams, correto? Então, eu vou dar um zoom aqui nessa tela, só para a gente olhar aquela parte de cima ali. Eu vou dar um zoom aqui e você acompanha comigo. Tá vendo aqui, ó? No portfólio Canvas, o que a gente tem aqui? O Value Proposition, que são as value streams. Tá vendo? Opa, não consigo destacar. Tá? Não consigo destacar nesse momento porque eu estou em zoom. Mas olha só, aqui eu tenho a value stream, mas essa linha, ela não representa o desenho da value stream. Ela só identifica a value stream que vai fazer parte do seu Canvas. Tá bom? Então, o Portfólio Canvas é uma ferramenta para você começar a organizar, ou pelo menos para você ter organizado, o conjunto de value streams que você vai ter na sua organização. Aí, para value stream, sei lá, eu tenho soluções,
eu tenho os consumidores, os canais de entrega, como que eu me comunico com o cliente, qual é o budget para ela e quais são os KPIs de revenue, né? Me falhou a palavra em português, de revenue. Tá ok? Então, olha aqui que você tem num Canvas, é lógico que ele é inspirado, né, no modelo de Canvas, Business Model Canvas, mas ele retrata os value streams. E aí, aqui embaixo, eu tenho outras informações relevantes sobre o portfólio. Quais são os parceiros-chaves, as atividades-chaves, os recursos-chaves. E, por fim, a estrutura de custos, né? A estrutura que financia e a estrutura de revenue também, tá bom? Então, esse é um template, né? A gente saiu essa pergunta também ontem, né? Na nossa sessão ao vivo, de ferramentas e artefatos que a gente pode usar. Então, esse é um artefato para isso, para você organizar o seu Canvas de portfólio, organizar o portfólio de value streams que você tenha na sua organização, tá bom? Continuando, o que mais que a gente tem para apresentar? Essa é uma maneira, um registro, né? É um documento assim muito interessante que a gente tem, que o SAFe oferece para a gente, de como você pensar o financiamento das suas soluções ao longo do tempo. Porque a gente precisa cuidar do presente, mas a gente não pode esquecer do amanhã. A gente não pode simplesmente cuidar da operação que a gente tem hoje e esquecer que o mundo gira, que a concorrência está aí, né, para ficar no nosso calcanhar. E a gente tem que inovar, a gente tem que buscar novas ferramentas, a gente tem que buscar novas maneiras de lidar com o público consumidor, de lidar com o mercado. Então, o SAFe traz para a gente o mapa de soluções por horizonte. O que é o mapa de soluções por horizonte? É uma maneira de você enxergar e provisionar, ou pensar pelo menos em provisionamento de financiamento no longo prazo. Então, como é que funciona? Ele traz aqui para a gente 4 horizontes de investimento, né? O horizonte 3, que ele chama de evaluating, que é nada mais do que uma investigação, aquele momento em que você a público vai fazer design thinking, vai buscar o que você pode trazer de inovação dentro da sua organização. Você precisa financiar isso, isso tem um custo. Só que se a gente não pensar nisso, como é que a gente pode querer inovar? Como é que a gente pode esperar trazer novas ferramentas e soluções para a empresa daqui a 2, 3, 4 anos? Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais no longo prazo. E, para isso, você precisa separar uma parte dos seus recursos para pensar na inovação, né? Nesse momento, você pode ter a situação em que uma ideia não vai para frente, ela é interrompida. Tá? Porque nesse momento, você está investigando soluções potenciais. Então, é muito comum aqui no Horizonte 3, deixa eu destacar aqui para você, é muito comum no Horizonte 3 você ter, por exemplo, um épico para iniciar uma iniciativa e um MVP. Tá? Então, aqui no Horizonte 3, ó, aqui, né, nesse Evaluating, você tem que pensar naquelas iniciativas de prazo mais adiante, aquelas iniciativas que você não vai desenvolver agora, porque você está estudando o mercado, você está levantando hipóteses. Então, aqui você pode, por exemplo, criar um MVP e começar a coletar dados, tá? Nesse momento, pode acontecer de você abrir mão de algum app ali, de alguma iniciativa, que é por isso que tem essa plaquinha de stop aqui. Por que o stop? Como eu estou testando ideias, como eu estou avaliando hipóteses e testando ideias, pode ser que aqui mesmo, antes de eu avançar para o Horizonte 2, eu tenha que parar, eu tenha identificado que não vale a pena manter o investimento nessa ideia, nessa hipótese, ela não se justifica, e aí eu não vou avançar com ela, tá bom? Então, é isso que representa o Horizonte 3. O Horizonte 2, por sua vez, né, o Horizonte 2, ele já é o momento em que o MVP, por exemplo, ele já deu assim, algum dado suficiente que a gente entendeu que valeu a pena seguir com ele. Então, imagina que você fez algum teste de hipótese aqui e você apostou e falou, não, isso aqui eu vou avançar. Eu vou avançar com isso, porque acho que essa ideia é boa e ela tem chance de se tornar uma vaca leiteira, para usar uma expressão lá da matriz BCG.
né? Pode se tornar um produto que vai ser uma vaca leiteira, só para emprestar aqui uma expressão da matriz BCG, tá? E aí imagina que você está aqui, nesse momento, já com algum investimento feito, então se ela passou pelo MVP, se a hipótese foi comprovada, ela não necessariamente está gerando lucro ainda. É uma ideia que os primeiros testes funcionaram, a gente achou que vale a pena seguir com ela, então a gente continua investindo, a empresa continua investindo nessa ideia e começa a lançar novos releases. Se ela, eventualmente, passar por uma situação em que, só depois que ela foi lançada, ainda assim, ela não provar valor, imagina que ele passa pelos primeiros testes no MVP, que a solução segue adiante, mas que ainda assim ela pode, sei lá, em algum momento se tornar desinteressante e o público consumidor não quiser mais fazer uso dela. Então, eu posso ter que investir algum dinheiro para o que eles chamam aqui de decomissionamento. O que é o decomissionamento? Seria um momento que eu falo assim, olha, realmente ela parecia interessante, mas eu não vou mais fazer uso dela, não vou continuar com esse produto, porque ele não faz sentido de fato. Quando a gente achou que podia ganhar escala com ele, a gente viu que de fato não ganharia, então a gente está abrindo mão desse produto. Se você está abrindo mão dele aqui, você já fez alguns investimentos maiores do que um MVP, então não é só o teste de hipótese, então pode ser que você tenha que ter algum dinheiro para descontinuar essa solução. Sim, às vezes você parar alguma coisa envolve investimento, né? Quem já trabalha aí com gestão de portfólio sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes você tem uma solução que está em andamento, mas você precisa parar com ela, você precisa por algum motivo, né? Ela deixou de ser interessante, ela não é mais lucrativa, ou ela não está mais na estratégia da organização, eu vou descontinuar essa solução e, eventualmente, você precisa fazer algum investimento para tomar as ações necessárias para tirar do ar um produto que você esteja trabalhando, tá bom? Então, por que a gente está falando isso? Lembra que a gente está falando de financiamento de iniciativas, financiamento de value streams. Então, eu posso ter, como eu falei, um momento inicial, onde eu estou financiando ideias, eu tenho um segundo momento onde eu continuo colocando algum dinheiro, porque eu acreditei num primeiro momento que ela podia ser boa, só que se ela não for boa o suficiente, pode ser que eu tenha que descartá-la. Se eu precisar descartá-la, pode ser que eu tenha que ter dinheiro para descartá-la. Então, veja como ainda assim, né? Quanta coisa a gente tem que levar em consideração quando está falando de financiamento de portfólio. Porém, ou ainda, né? Pode acontecer o que a gente espera em muitos casos, né? Que a nossa solução floresça, que ela avance para o que a gente chama de horizonte 1. O horizonte 1, tipicamente, é quando a gente tem o produto já naquela situação, ou chegando perto, já funcionando como a nossa vaquinha leiteira, de novo, usando o termo da matriz BCG. Né? O que é isso? O que significa isso? Né? Para entender o que significa a vaca leiteira, né? O dinheiro que a gente investe aqui no Horizonte 1 é menor do que a receita que esse produto gera. No Horizonte 2, você ainda corre o risco de estar investindo mais dinheiro do que tendo receita em cima desse produto. Por isso que no Horizonte 2, eventualmente você pode optar por descartar. Se você percebe que ele não vai se tornar uma vaca leiteira, ou seja, que ele nunca vai escalar até onde a gente precisa para ele ser rentável, a gente descarta. Se ele vem para o Horizonte 1, eu estou falando aqui de ter budget para manter os produtos ou as soluções, ou produtos e soluções que geram mais riqueza do que despesa para a organização, que é o nosso objetivo. Então, nesse momento, a nossa preocupação, olha só, como ele fala aqui em cima, né? Investing and extracting. O que é isso, né? Eu estou investindo e eu estou extraindo, eu estou tirando o valor desse produto como organização. Então, ela tem uma geração de benefício aqui recorrente. Eu preciso ter dinheiro para continuar produzindo as coisas que eu produzo. Então, o Lean Portfolio Management, ele se preocupa desde o ciclo de inovação, quando você está procurando por novas soluções, ele passa por um momento em que você eventualmente ainda está investindo, mas não está tendo um retorno suficiente, mas você acredita na solução, e no final, você começa a tirar valor daquilo que você investiu, é quando o produto está gerando mais receita do que custo,
E aí você está, então, no que a gente chama de horizonte 1, e aí é um desafio para os executivos, né? Eles avançarem nesses horizontes. E o horizonte 0 é o retiring. Olha aqui, ó, retiring. O que é o retiring? Gente, a tendência, em algum momento, esse produto vai se tornar obsoleto. Em algum momento, esse produto vai existir uma tecnologia melhor, vai existir uma tecnologia mais atual, vai existir uma velocidade de internet diferente, e aí aquele produto, por exemplo, agora a gente está indo para o 5G. Já tem gente louco para comprar um celular 5G. Já tem gente indo atrás. O que vai acontecer com os celulares daqui a um tempo, quando a tecnologia 5G for mais, como é que eu vou dizer, mais distribuída, quando ela for mais acessível, né? O que vai acontecer com esses milhões e bilhões, talvez, de celulares que não são 5G? Eles vão se tornar obsoletos. Nem todo mundo vai trocar de imediato, é claro, mas vai ter uma grande parte do público que vai migrar para uma solução nova, e muitas empresas vão pegar alguns modelos mais antigos de telefonia celular e vão descartá-los, vão aposentá-los, como diz aqui no quadro, né? E aí, esse movimento também é chamado de decomissionamento, ou seja, eu também vou ter que eventualmente investir algum dinheiro para tirar do ar, para descontinuar algum produto ou solução, ok? Na área de telefonia celular é fácil, né? Cada 6 meses, máximo um ano, a gente tem novidade, né? Modelos novos enfim, né? Cada fabricante é sempre buscando ampliar o seu espaço no mercado, tá bom? Então, aqui a gente tem o mapa das soluções por horizonte. Então, é importante lembrar desses horizontes, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para todos vocês, ok? Com isso, a gente encerra essa primeira parte e a gente vai agora para um segundo momento, que é a conexão do portfólio com a estratégia organizacional. Então, como na prática a gente conecta essas coisas, né? Como na prática a gente avança com esses temas. Bom, estratégia e a questão do investimento, né? Investimento e a estratégia. Como é que a gente combina essas duas coisas, né? Bom, temos que pensar em colaboração e responsabilidades. Bom, a estratégia de financiamento das organizações deve assegurar que o portfólio de value streams, no caso, né, que são soluções que a gente vai entregar, estejam alinhados e adequadamente financiados para que a gente possa criar, manter as soluções necessárias para atingir os objetivos de negócio. Então, essa é a preocupação, é que a gente consiga identificar, criar, manter e sustentar as stream values que sejam as stream values que fazem sentido para a manutenção do negócio, que ajudem a atingir os objetivos de negócio. Tá? E aí a gente tem aqui à esquerda um grupo que é destacado aqui do lado esquerdo, né? Os executivos da organização, os business owners e os enterprise architects, que são aquele trio, se você olhar no big picture, que está no nível mais alto, que eles têm essa responsabilidade de conectar o portfólio e a estratégia organizacional, manter a visão de portfólio, realizar a visão de portfólio através de épicos. Então, essa transcrição da visão para épicos, e uma coisa é a visão, que é uma visão no tempo, onde a empresa quer estar daqui a 2 anos, por exemplo, né? Ou como ela quer estar participando do mercado. E outra coisa é como que eu transformo isso em épicos. Então, realizar essa visão em épicos e estabelecer as linhas de financiamento os guarda-reios. A gente vai falar de guarda-reios um pouquinho mais para frente, tá? Lembra que o guarda-reios está relacionado com Lean Budget Management, tá? Então, estabelecer os financiamentos Lean e os guarda-reios, aí a gente, como eu falei, já vamos falar na sequência, e estabelecer o fluxo de portfólio. Então, como que esse portfólio anda? Como que é a cadência? Como que o portfólio evolui na organização? Porque ele vai surgir nessa camada, mas em algum momento ele vai ter que virar features e histórias. Como que se dá essa transição? É isso que a gente vai ver, tá? Então, seguindo aqui, né, os elementos da formulação da estratégia organizacional, segundo o SAFe, são esses que aparecem aqui. Então, eu tenho uma interferência direta do mercado, quando a gente fala de ambiente competitivo,
Então, o ambiente competitivo afeta a estratégia organizacional ou a formulação da estratégia organizacional? Com certeza. Como é que meu concorrente está se posicionando? Como é que está o mercado? Como é que está a moeda? Como é que está o mercado consumidor? Quais são os comportamentos do meu público consumidor? Como é que são meus objetivos de financiamento? Né? Ou seja, como que eu vou financiar tudo isso ao longo do tempo? Que mais? A competência distintiva. O que é a competência distintiva? O que distingue você da concorrência? Então, quando eu for pensar em estratégia, ok, eu quero pensar a estratégia, como que ela vai ser no futuro, né? Como que minha empresa vai ser, como que a minha organização vai ser daqui a alguns anos. Tá, o que vai dividir, separar a minha empresa das demais? Qual que vai ser o divisor de águas? O que vai fazer o cliente, o público consumidor, escolher a minha organização e não o concorrente para avançar nos seus negócios? Né? Essa competência distintiva. Né? Ali os financial goals é a definição de qual que é a expectativa, por exemplo, de lucratividade, de receita, e como que a gente vai medir isso. Então, eu passei meio rápido aqui pelos financial goals, né? Mas voltando aqui, né? Como é que vai ser o meu processo de revenue? Quais são os canais e como que eu vou medir que eu estou atingindo esses objetivos, né? Quais são os drivers de negócio que vão afetar a minha estratégia organizacional, né? Quais são os motivadores? Ou seja, quais são os temas que a gente vai tratar? Qual é a missão, visão, valores da empresa? A visão é uma visão de prazo. Como que a gente espera que a nossa empresa seja no futuro? A missão já identifica os objetivos de negócio. Quais são os objetivos de negócio que vão nos ajudar a implementar essa visão? Então, quando a gente pensa em visão e missão, pensa nisso. A visão é um olhar para o futuro da organização. E a missão é como que a empresa vai conseguir realizar essa visão. Né? E os valores é aquilo que é imutável. Então, são as nossas crenças. A gente acredita muito, ou a gente acredita firmemente que a gente tem essas e essas características, temos essas atitudes, esses valores, essas crenças. A nossa organização é pautada por esses valores. Então, em cima desses valores, ela não pode fugir desses valores. Isso é bacana porque isso traz para o mercado um certo sentimento de pertencimento, um certo sentimento de confiança. Se ela consegue transmitir bem seus valores, isso gera conexão entre a empresa e o público, né? E o mercado consumidor. Tá? Depois, o que a gente tem aqui que considerar? Né? Aí já fazendo uma pegada que é uma interface, né? O contexto do portfólio. O que é o contexto do portfólio? Quais são as KPIs? Como é que estão se comportando as nossas value streams hoje? Qual é a receita que elas estão gerando? Qual é a expectativa? Qual é o nosso journey, se a gente estiver falando de algum serviço de assinatura? Né? Ou seja, como que estão os dados de qualidade? E como que estão os guarda-reios, né? Os Lean Budget guarda-reios, que são alguns aspectos que a gente deve considerar. A gente ainda não falou deles, a gente só falou ali dos horizontes de financiamento. Os horizontes de financiamento é um dos guarda-reios, tá? A gente não falou dos outros ainda, daqui a pouco a gente vai falar, tá? E aí, continuando, né? Portfólio budgets e temas estratégicos. Daqui a pouquinho a gente vai falar de temas estratégicos e portfólio budget. Ou seja, isso aqui já não são influenciadores, né? Isso aqui já é resultado. Então, considerando tudo que está nas setinhas laranjas aqui, que podem influenciar a definição, a formulação da estratégia corporativa, então, considerando todos esses fatores, o que a gente tem de saída? Como que a gente vai financiar? E quais são os temas que a gente vai fazer? Quais são os temas que a gente vai executar, que a gente quer executar para atingir esses objetivos? Né? Então, são coisas que a gente tem que refletir quando a gente fala de financiamento, ou ainda de formulação da estratégia corporativa. Tá bom? Ainda no tema conexão do portfólio com a estratégia, portfólio
a estratégia com os temas estratégicos, agora eu vou avançando, né? Eu vou fazendo aquele caminho que eu te falei, né? Então, agora, ok, eu tenho uma missão, uma visão, mas como é que eu implemento essa visão? Como é que eu implemento essa visão? Como é que eu torno esses objetivos da missão realizáveis? Eu vou construir os temas. Os temas são o nível mais alto da definição ou da declaração dos desejos dos stakeholders. Tá? Então, strategic themes, como aparece aqui, ou temas estratégicos, né, são objetivos de negócio diferenciáveis. Não sei se diferenciáveis é a melhor palavra aqui, mas pensa que você está lá pensando em como vai ser a sua empresa no futuro. Se você está pensando em como vai ser a sua empresa no futuro, você tem que pensar em o que você vai trazer de novo no futuro, que os outros não estão vendo. Por isso que ele fala aqui que temas estratégicos são objetivos de negócio, mas que são diferenciais em relação ao que a gente tem hoje ou ao que a gente enxerga que a concorrência pode entregar. Tá? Então, eles são uma colaboração, então, esses temas, eles vão te ajudar a fazer essa colaboração, né? Então, conforme você descreve os temas, conforme você constrói esses temas, eles acabam sendo, né, uma forma de colaboração entre o Lean Portfolio Manager e a empresa maior, né, the larger enterprise. Então, eles ajudam a colocar um pouco, ele traz um pouco para o pé no chão, né, vamos dizer assim, ainda que em altíssimo nível, mas ele começa a tangibilizar aquele desejo, aquela visão que a empresa tem, certo? Por isso que ela direciona, drive the future state of portfolio. Então, ela direciona o futuro estado do portfólio, ou o estado futuro do portfólio. Por quê? Porque ele é uma manifestação do que eu espero, do que eu quero ver para o futuro. Então, tipicamente, isso aqui entra num funil ali, ele pode entrar ali no horizonte 3, por exemplo. Tá? Que mais? Conecta o portfólio à estratégia organizacional. Sim, eles têm que ser descritos de uma forma que traduzam para algum nível de tangibilidade o que foi declarado lá na visão. Que a visão está num nível tão alto, eu quero ser a 10ª maior empresa de telecomunicações, ou a terceira, ou a primeira maior empresa de telecomunicações do mundo. Tá, você quer ser a maior empresa de telecomunicações, ok. Como que você vai fazer isso? Percebe? Aí tem missão, então, a visão é ser a terceira maior empresa de telecomunicações no mundo até 2025, sei lá. Estou chutando uma data aqui, porque uma visão, tipicamente, ela tem um horizonte de prazo. E como que ela vai fazer isso? Então, como ela vai fazer isso é o desdobramento disso. O desdobramento, o primeiro passo desse desdobramento tem a missão, né? A missão já são objetivos também um pouco mais tangíveis, mas em termos práticos, quando a gente olha o portfólio SAFe vai se referir aos temas estratégicos. Tá? Bom, então ele direciona o estado futuro, conecta o portfólio à estratégia organizacional e ele provê contexto para a visão do portfólio e para o financiamento. Claro, né, os temas, como eles já são mais tangíveis, a declaração do tema, como ela era mais tangível, ela traz esse contexto. Então quando você fala que você quer ser maior do mundo, você está falando que você quer fazer isso. Sim, essa é a resposta da pergunta que a gente está trazendo aqui. Então, quando ela fala, eu quero ser a maior do mundo, tá, mas como que você quer ser a maior do mundo? Bom, por exemplo, eu vou fazer A, B e C. Tá bom? E aí tem aqui alguns exemplos, né, de bons temas estratégicos e maus temas estratégicos. Isso é muito bacana, que a gente que fala muito de Management 3.0, né, Thiago, quando chegar nessa parte aqui ele vai lembrar, a gente lá nos temas estratégicos, no Management 3.0, quando a gente fala de propósito e significado. Né? O propósito de uma empresa não pode ser só crescer. Qual é o propósito de uma empresa? Crescer, ganhar mais dinheiro. Não existe. Não pode ser isso. Porque se ela faz isso, se ela coloca isso como propósito, qualquer coisa que ela faça que dê dinheiro está dentro do seu propósito. E aí não importa nem os meios, né? Então, olha que ruim que é isso. Como é que eu posso querer que alguém se conecte com uma ideia dessa? Compre o meu produto porque eu quero ficar mais rico. Não dá, né? Não encaixa, que são esses maus exemplos de temas estratégicos aqui, por exemplo. Crescer a riqueza do shareholder, maximizar o lucro da empresa. Não é bom, são maus exemplos. Bons exemplos. Então expandir a autonomia da entrega do varejo, por exemplo, é um bom exemplo. Por quê? Porque aí eu estou dentro dos meus objetivos, eu quero dar mais autonomia para a entrega, eu quero
automatizar, eu quero fazer com que a entrega seja mais fluida, eu quero diminuir o número de passos entre a construção do bem ou o produto ou serviço e o uso do serviço lá na ponta por quem vai comprar. Já aumentar a riqueza, como eu falei, né? Aumentar a riqueza do acionista não é um bom tema estratégico, porque isso não tem conexão nenhuma com o propósito e isso não faz fit com os objetivos e com o próprio propósito das pessoas, inclusive, né? As pessoas tendem a se conectar com organizações que têm princípios, que têm propósitos dignos. Ok? Então, para o próximo passo, o que a gente tem? A influência dos temas estratégicos. O que pode influenciar os temas estratégicos, né? Os temas, ou ainda, né? Como que os temas estratégicos influenciam a gestão de portfólio? Acho que dessa forma fica melhor, tá? Os temas estratégicos vão influenciar a estratégia de portfólio, provendo contexto de negócios para as tomadas de decisão do próprio portfólio. Então, avançando naquele desdobramento que eu comentei para vocês, né? Que eu comentei com vocês agora há pouco, o que eu tenho ali? Eu tenho a organização, eu tenho os temas estratégicos, deixa eu marcar aqui para você, tá vendo? Aqui, ó, as organizações que pode ser uma empresa ou governo, então o SAFe também provê uma estrutura para lidar com órgãos do governo, como a gente falou, né? E tem os temas estratégicos aqui. E os temas estratégicos, eles vão dar direcionamento para a visão do portfólio, para a construção do portfólio Kanban e do portfólio Backlog, para visão da solução, programa e até do backlog dos times, e o financiamento das value streams, além da própria construção dos budget guardrails, ok? Os budget guardrails são aspectos que você tem que pensar, aspectos que você tem que considerar quando você vai fazer o financiamento, quando você vai pensar em como financiar as iniciativas da sua organização, tá? Ok? Aí, então, tem uma atividade, a gente combinou que as atividades vai ter um dia, né, que o Thiago ainda vai marcar para a gente se encontrar e trabalhar as atividades, mas fique à vontade também para olhar a atividade, se você quiser fazer por sua conta e entrar em contato com a gente por WhatsApp e tirar suas dúvidas, tentar fazer alguma coisa, rabiscar alguma coisa e conversar com a gente, fique à vontade também. Mas vai ter um dia que a gente vai convidar vocês para falar disso, tá bom? Está no nosso roadmap, ok? Avançando aqui, então, a gente vai para o próximo tópico, que é mantendo a visão de portfólio. Mantendo a visão de portfólio. Então, do que se trata você manter a visão de portfólio? Manter a visão de... O que é manter? Né? Manter é não perder de vista o seu olhar sobre o portfólio. Então, identificar oportunidades para o estado futuro do portfólio podem ser feitas, né? Essa identificação de oportunidade pode ser feita, por exemplo, usando a matriz SWOT. A matriz SWOT, então, né, aquela avaliação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, já pode ser uma ferramenta interessante que te ajuda a identificar o seu estado atual. Então, a matriz SWOT, ela te ajuda a enxergar como que você está. Então, do ponto de vista interno, então, por exemplo, nossas forças e fraquezas. E a vantagem de você conhecer suas forças e fraquezas é que você pode atuar diretamente em cima delas. As forças e fraquezas são internas. Se as forças são um ambiente interno. Se as forças e fraquezas são um ambiente interno, e o ambiente interno a gente tem mais controle, então, por exemplo, se falta de capacidade ou de capacitação, de competência, é uma fraqueza nossa numa certa tecnologia, a gente pode investir em treinamento para aquela tecnologia, concorda? Então, as forças e fraquezas são o olhar que a gente tem para o ambiente interno. No ambiente externo, a gente tem ameaças e oportunidades. O ambiente externo é um pouco mais difícil a gente atuar. O ambiente externo já tem um pouco mais de desafio na atuação. Não é tão fácil atuar no ambiente externo. Porém, se a gente conhece as ameaças e oportunidades, a gente pode se posicionar também. A gente pode tomar algumas ações que nos ajudem, por exemplo, a aproveitar as oportunidades e, se for o caso de ameaças, que nos ajude, então, a evitar, ou no mínimo, tentar criar estratégias de contramedidas mesmo, né? Estratégias de contingência para as ameaças. Ok? Outra ferramenta que a gente também, que o SAFe traz para a gente, assim, que é muito interessante também, é o contrário do SWOT, é o TOLS. Né? O TOLS, então ele fala que TOLS
Strategic Options Matrix, né? Matrix, se você preferir, tá? Então, ela tem o mesmo olhar para fraquezas, forças, oportunidades e ameaças, só que ela inverte o sentido da palavra. Por que ela inverte o sentido da palavra? Porque ela tem uma visão de futuro. Então, enquanto o SWOT te ajuda a enxergar o ambiente interno e externo e qual é o seu estado atual, a força da matriz TOLS, que parte, né, das mesmas variáveis, é te ajudar a criar planos de ação para aquelas situações que você identificou. É só olhar aqui que você vai ver. Então, ele tem os 4 quadrantes também, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, só que ela tem um foco no futuro, ela tem um foco na construção dos planos de ação para a gente tratar essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como você pode ver aqui nesse quadro. Se você olhar aqui para o quadro, olha só, você tem aqui os 4 quadrantes, como eu te falei, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e para cada um deles, você tem um campinho, assim, uma lista ordenada, que você pode criar os seus planos de ação para tratar aqueles assuntos. Né? Então, por exemplo, né? Como nossas forças podem ser usadas para explorar e maximizar as oportunidades. Como nossas forças podem ser usadas para explorar e maximizar as nossas oportunidades. Porque uma coisa é você identificar as suas forças, que a matriz SWOT te ajuda. E outra coisa é você definir como que você pode explorar as suas forças para aproveitar essas oportunidades. E aí é a matriz TOLS, né? Que é o mesmo que é SWOT de trás para frente, que vai te ajudar com isso. Tá bom? Então, uma maneira aí de você pensar o planejamento estratégico. Na sequência, gente, o que a gente tem aqui? Na sequência, a gente tem o vislumbre, né? Olhando o estado futuro, visualizando o estado futuro, melhor dizendo. Então, o portfólio Canvas, ele captura o estado corrente. E a matriz SWOT, junto com a matriz TOLS, eles te ajudam a fazer um brainstorming para imaginar, para desenhar como que pode ser esse estado futuro. Então, você pode criar linhas estratégicas para criar, né, construir esse estado futuro. E aí você pode, então, avaliar essas opções e selecionar o estado futuro. O que você quer fazer para o futuro? Use a matriz SWOT, a matriz TOLS, para fazer um brainstorming e você ter muitas ideias, a partir de um conjunto grande de ideias, você poder visualizar, e depois você avalia as opções e seleciona. Aí você tem várias técnicas que você pode usar para a seleção de iniciativas que você pode ter no futuro, tá bom? Então, identifique os épicos que vão te ajudar a chegar nesse estado futuro. Então, você tem o seu portfólio corrente, o seu estado de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças corrente. Você pode usar o TOLS para desenhar as ações, para identificar ações que você pode fazer para chegar no seu estado futuro e, a partir daí, definir os épicos que vão te ajudar a construir esse estado futuro. Tudo isso está representado aqui, nesse desenho aqui, que está apresentando nesse slide, tá ok? E você pode também usar outros tipos de ferramenta para expressar o estado futuro, a sua visão de estado futuro. Então, tem a visão do postcard aqui, por exemplo, que é uma visão de longo prazo, como se fosse um cartão postal. Imagina que você está lá no futuro mandando um cartão postal para alguém. Então, cartão postal tipicamente é uma visão bonita de algum lugar, é uma visão meio mágica ou romanceada de algum lugar. Quando você manda um cartão postal para alguém, tipicamente essa pessoa que recebe, ela vai, putz, que lugar bonito, que gostaria de estar lá. Então, o cartão postal tem essa coisa meio mágica de tentar te transportar para um lugar futuro. Então, essa visão de longo prazo pode ser construída nessa imagem, nesse desenho do cartão postal, aí como uma ferramenta para te ajudar a construir essa visão de futuro, tentando responder algumas perguntas. Por exemplo, como o nosso portfólio de soluções do futuro vai resolver os maiores problemas dos nossos clientes? Como essas soluções vai nos diferenciar da concorrência? Como o contexto futuro, ou em qual contexto futuro as nossas soluções vão operar? Ou seja, o que a gente espera de evolução? Quais são as tendências para o futuro? Tendências tecnológicas, tendências de mercado, tendências de comportamento do consumidor. Como o nosso contexto de negócios atual
qual é o nosso contexto de negócios atual e como ele deve evoluir para nos ajudar a atingir esse estado futuro. Então, é esse tipo de coisa que você vai procurar responder criando esse postcard. Então, o postcard tem que ser aspiracional, porém realista, como qualquer visão de futuro. Quando você está pensando seriamente em construir um futuro, eu acho que isso a gente deveria fazer até no nível pessoal, como é que vai ser o futuro? Não sei como vai ser o futuro. O melhor futuro é aquele que você consegue construir. Tente construir o seu futuro. Então, essa visão de futuro tem que ser aspiracional, motivacional, para engajar as pessoas. Ou seja, se você consegue passar essa visão de futuro de forma positiva, de forma aspiracional, motivacional, você vai ter maior engajamento dos próprios funcionários, do seu time, dos stakeholders, porque você vai ter a motivação das pessoas para chegar lá. A ideia é essa, tá bom? Então, tá ok. Então, com isso, a gente encerra esse tópico e vai para um outro tópico aqui, que é realizando a visão de futuro através de ecos. Então, agora a gente viu como que a gente transforma a estratégia em ecos e agora a gente vai realizar a visão de portfólio através de ecos, tá bom? Como é que a gente faz isso? Então, tá aqui. O que é um épico de portfólio? Ou o que ele representa, um épico de portfólio? Então, um épico de portfólio, ele é uma grande solução. Ele é o desenvolvimento de uma iniciativa significativa, vamos dizer assim. Ou seja, ele está num nível bastante elevado de abstração ainda. E existem dois tipos, como a gente já viu no quadro que o Tiago mostrou para a gente também, quando ele trouxe lá a organização, as subdivisões de temas, épicos, features, enablers, lembram? Ele tinha lá alguns tipos e mostrou para a gente como é que é. Então, a gente pode ter um épico de negócios, que ajuda a direcionar a geração de valor, e tem os épicos que são enablers. O que são épicos enablers? São estruturas que dizem respeito à nossa arquitetura. Quando ele fala de architectural runaway, esse termo que aparece aqui, o architectural runaway, ele é como se fosse o nosso baseline de arquitetura. Então, é a arquitetura as usual, é a arquitetura corrente, a arquitetura que a gente usa no dia a dia. Tá? Só que essa arquitetura, para suportar as novas capabilities de negócios que vão ser geradas, os novos épicos que vão ser gerados, precisam evoluir também. Então, as enablers, os épicos do tipo habilitadores, né, enablers, eles têm que suportar a arquitetura corrente, porém, eles também têm que suportar as novas funcionalidades de negócios que estão por vir. Então, elas sempre vão andar em pares, porque novas necessidades de negócio podem exigir novas necessidades de infraestrutura, de arquitetura, para que eles sejam colocados em prática, para que eu possa, então, desenvolvê-las e tirar proveito delas. Tá? Tipicamente são cross-funcionais, portfólio épicos de portfólio são cross, né? Eles envolvem várias disciplinas e, tipicamente, eles podem percorrer mais de uma value stream. Por quê? Porque ele é tão grande que ele pode, para ser realizado, eu tenho que, para que eu consiga, né, atingir esses objetivos desse épico, eu tenha que separar em value streams diferentes, ou ainda, pelas suas características, ele está presente em mais de uma value stream, tá bom? E, consequentemente, também mais de uma PI, ok? Os épicos precisam de um Lean Business Case. Então, o Lean Business Case é um documento que justifica o épico. Então, o épico, perdão. Então, a definição de um MVP pode ser necessária também, precisa de um Epic Owner e da aprovação de um LPM. Então, isso aqui é interessante você gravar, guardar, né, na sua memória, porque ele está dizendo de uma característica que pode ser, claro, quase tudo que a gente fala aqui pode cair na prova, né, óbvio, mas às vezes a gente, alguma coisa nos chama a atenção mais fortemente. Então, quem pode aprovar um épico? Quem pode aprovar um épico, ele precisa ser aprovado por um LPM, um Lean Portfolio Manager, tá bom? Aqui eu tenho a estrutura. Então, épicos, enablers, features, aqui fazendo referência ao portfólio, ao backlog do portfólio, né, no nível do épico. No nível das features, eu tenho o program backlog, e no nível do time, eu tenho o story backlog. Não aparece aqui, mas aqui em cima tem temas.
tá? Então, os temas geram épicos, que geram features, que geram enablers também, né? E que geram, consequentemente, histórias, tá? Então, seria essa a estrutura, vamos dizer assim, que está exemplificada naquele link que o Thiago mandou para a gente, tá bom? Na sequência, o que a gente tem? Dando sequência aqui, a maneira, como que eu escrevo um épico, então, do ponto de vista da sua funcionalidade, da sua necessidade, né? Então, tipicamente, eu tenho uma descrição, um épico é descrito como uma hipótese que precisa ser testada. Tanto é que a partir dele pode surgir um MVP, lembra? Então, épicos são inicialmente descritos como uma hipótese, uma sentença de hipótese de épico. E essa sentença de hipótese, declaração de hipótese, tipicamente ela tem 4 atributos, ou 4 partes principais que a compõem, né? O primeiro é a declaração de valor, the statement value, que descreve o épico. Normalmente se usa, né, o elevator pitch para fazer. Então, toda essa parte aqui de cima compõe o epic statement, tá? Depois a gente tem o business outcome hypothesis. Os business outcome hypothesis são a hipótese de benefício. Então, se eu realizar esse épico, qual o benefício que a gente vai ter? A visão de futuro, gente, sempre tem que vir acompanhada de um benefício. Quando você pensa em fazer um curso como esse, eu quero fazer a certificação. Por quê? Por que você quer fazer essa certificação? Porque você enxerga um potencial benefício. No mínimo, se capacitar para poder aplicar as práticas, que vai ser um diferencial na sua carreira. Então, isso serve para qualquer tipo de iniciativa. Quando eu penso numa visão de futuro, eu estou pensando nos benefícios que essa visão, quando concretizada, vai me trazer. Então, eu tenho aqui também a hipótese de benefício. Depois eu tenho os leading indicators, que descrevem como que a gente vai medir a hipótese de benefício. E, por fim, os NFRs, que já apareceram, né, em outros quadrinhos nossos lá. O que são? São os requisitos não funcionais. Tá bom? Então, aqui você tem os requisitos não funcionais. Então, veja, se vocês não lembrarem, né, não sei se vocês já viram, mas eu já mexi um pouco com isso, então eu tenho bem claro. Tipicamente, o elevator pitch, ele traz ele tem um templatezinho que fala para, o que é o para, né? Para quem que é a minha solução? Qual é a minha persona, né? Então, para pessoas que têm dificuldade de locomoção urbana, então, para quem? Para pessoa tal, who, né? Que tem dificuldade de locomoção urbana, o aplicativo, sei lá, o Waze, é uma comunidade virtual que conecta pessoas para falar de trânsito. Diferente de outros sistemas GPS, ela coloca as pessoas, nossa solução coloca as pessoas em contato em tempo real no trânsito. Para te dar um exemplo, né, mais ou menos disso aí, tá? Então, o elevator speech, ele fala de forma bastante concisa os principais tópicos que alguém precisa saber se você estiver tentando vender uma ideia para alguém, tá? Legal? E aí a gente fecha com uma atividade também, que é a escrita de épicos, tá bom? Então, da mesma forma, se você pode trabalhar individualmente, tentando escrever o épico e manda lá para a gente no grupo, ou você aguarda o dia do nosso exercício para a gente escrever o épico em conjunto, tá bom? Legal? Ótimo. Então, com isso, gente, a gente vai para o próximo tópico, que é estabelecendo Lean Budget e Guardrails. Então, agora sim, a gente vai entender claramente o que é o Lean Budget e o que são os Guardrails, tá bom? Então, na sequência, quais são os pontos? Bom, primeiro, o problema do budget centrado em centro de custo. O budget, quando você tem uma estrutura de silos, uma estrutura em silos, quando você vai fazer um projeto, tipicamente você precisa de pessoas de várias áreas diferentes. Então, é como se você tivesse precisando usar recursos de diferentes centros de custo, que é o que aparece aqui nessa imagem. Então, eu tenho aqui uma estimativa do projeto, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Está vendo aqui? Tem uma estimativa aqui do projeto, né? O esforço que gera um custo estimado, que gera o orçamento do projeto. Mas que para ser realizado, para eu conseguir esses recursos, eu vou precisar de alguns recursos do centro de custo 1, alguns recursos do centro de custo 2, alguns recursos do centro de custo 3 e alguns recursos do centro de custo 4. Então, só isso, por si só, já gera uma dificuldade de gestão.
porque eu estou precisando, para um projeto, eu preciso alocar gente de vários centros de custos diferentes. E aí eu preciso conciliar tudo isso, porque quem financia essas pessoas são os centros de custo, tipicamente, tá bom? Então, um projeto, tipicamente, ele precisa da colaboração de vários centros de custo, pessoas, e aí eu vou ter cronogramas e orçamentos diferentes. Então, eu vou ter que, na verdade, controlar vários budgets num único projeto, porque eu tenho que ficar olhando o budget das áreas, né? Eu tenho que ficar olhando, depois no mínimo, eu preciso conciliar. Porque, no mínimo, a área vai falar assim, não, eu não vou pagar o salário completo desse funcionário esse mês, porque metade do tempo dele ele ficou trabalhando num outro projeto de outra área. Então, a outra área que tem que pagar o salário dele esse mês. Você percebe que eu tenho uma dificuldade aqui de gestão de custos? Então, essa estrutura, por si só, ela já é engessada. A gente não vai parar aqui a análise, mas ela por si só já é engessada. Então, como resultado dessa estrutura, o que a gente tem? A gente está falando de problemas, né? Problemas da gestão de custos descentralizada em vários centros de custos. Então, eu tenho processos de budget complexos e lentos. Então, tem um planejamento e execução baseada em utilização do recurso. Então, e aí você tem que fazer isso para cada recurso. Então, para cada recurso, você tem que ficar fazendo esse mapeamento e essa conciliação constantemente. Imagina quanto trabalhoso. Imagina, não, para você que já lida com isso eventualmente, né, já dá para você pensar quão trabalhoso isso pode ser. Tá? E essa dificuldade de lidar com essa gestão, fatalmente vai gerar uma lentidão na vazão. Imagina que você tem que negociar a liberação de um recurso de uma área para outra. Tem que negociar a liberação de cada recurso. Então, cada vez que você faz um projeto, você vai em cada área. Ô, fulano, me empresta fulano aqui para fazer, me empresta Beltrano aqui para fazer o meu projeto. Ô, me empresta Cicrano. Ô, me empresta Antônio, me empresta Maria e tal. Imagina que para cada projeto você tem que sair correndo atrás de recursos para montar o seu time. O quão custoso isso é. Então, consequentemente, você tem dois problemas, né? Primeiro que essa burocracia e esse processo que é lento, ele acaba gerando uma vazão baixa também. Então, a performance do programa ela diminui, porque eu tenho toda uma dificuldade até para setar o time, até para definir o time. E depois eu fico movimentando a pessoa para o trabalho. Então, a pessoa hoje já está no projeto A, depois ela vai para o projeto B, depois ela vai para o projeto C, depois ela vai para o projeto D, depois ela já vai para o projeto F, o E, projeto H. Então, eu fico tirando, e cada vez que eu tiro de um projeto e vou para o outro, eu refaço essa negociação. Cada vez que eu tiro de um projeto e vai para o outro, eu refaço essa negociação. Então, o processo é burocrático e lento. Um outro problema. Falando aqui de um outro problema. Ok. Aí você conseguiu as pessoas. Bacana. Aí você tem um custo estimado e tem um cronograma estimado. Certo? Certo. Beleza. Escopo fixo. Custo estimado. Cronograma estimado. Aí você tem problema. Vai acontecer. Você tem uma característica, uma das primeiras coisas que a gente aprende na gestão de projetos é que o projeto nunca acaba da forma como ele é planejado. Ele nunca termina da forma como as pessoas o pensaram. Então, vocês chegaram a ver, eu vou fazer uma pergunta aqui como se eu estivesse ao vivo, né? Mas vocês chegaram a ver o vídeo lá do francês, que a gente passou o link, né? Ele fala uma coisa lá muito legal. Ele fala assim, tá, a gente fica muito bom não em entregar valor, mas em descobrir culpados. A gente fica muito bom, as empresas ficam ótimas não em entregar valor, elas ficam ótimas em encontrar os culpados. Ah, porque alguém tem a culpa de alguma coisa que não funcionou. E aí todo mundo se resguarda. Até o próprio senso de sobrevivência faz isso para o ser humano, né? E aí, na busca de você se resguardar, você vai procurar um outro culpado que não seja você. Então, a gente fica muito bom em procurar culpados. Muito bom. E é isso que a gente não quer mais, porque isso não resolve. Tá? Então, o que ou a quem eu vou culpar? Né? A quem que eu vou chamar a responsabilidade? Se eu tiver um problema assim no projeto, então imagina que você tinha aqui um planejado e um realizado. Tá? E aí teve aqui um estouro de orçamento. A quem que eu vou culpar? A tecnologia? Mudanças no escopo? O time? E aí a pergunta, né? Cara, realmente é importante saber de quem é a culpa? É importante eu procurar um culpado, melhor dizendo? Será que é isso que importa para a organização? É saber quem errou? Para quê? Aí eu mando o cara embora. E aí? Resolve o projeto? Meu cliente vai ficar mais feliz se eu mandar o cara embora? Meu cliente vai ser atendido se eu mandar o cara embora?
É isso que essa reflexão faz. Faz sentido? Isso é importante? Então, resultado, a espera por uma nova aprovação de budget. Então, imagina que você tem change request, e aí você precisa de mais dinheiro. Aí a aprovação de mais dinheiro não é uma coisa trivial. Lembra que você está no escopo fechado, preço fixo. Aí alguém fala para você, ó, teve uma mudança aqui, tivemos um problema, eu tenho um novo requisito, vou precisar de mais dinheiro. Quem aprova dinheiro? Tem que fazer uma solicitação de novo budget. Mas não pode, porque fulano não vai aprovar, nos estados, sei lá, a matriz não vai aprovar, etc. Então, você só não tem um novo problema aqui de aprovação de novo budget, como você também vai aumentar o custo do atraso. O seu cost of delay vai aumentar, porque você vai demorar mais para realizar o valor. Porque o próprio custo na aprovação da budget, às vezes, ele dá uma parada no projeto. E, às vezes, ele diminui o ritmo. Imagina que você tem um projeto com um fornecedor envolvido, e esse fornecedor, ele tira o time de campo, porque ele não tem mais recursos para pagar as pessoas lá. Tá? Então, você tem variação da análise de custos, o tal do blame game, né, que é ficar procurando os culpados, e você tem, claro, as pessoas vão diminuir a transparência. A transparência vai ser alguma coisa que não vai ser presente no seu ambiente, tá? E uma bagunça, né, na reorganização dos recursos, né? Porque imagina, toda hora você para projeto para, recomeça, vai negociar escopo, então tira o cara daqui, não está fazendo mesmo, tira o cara daqui, põe ele no outro projeto por um tempo e tal. Então, você começa a ter até uma dificuldade de gestão das coisas que estão em andamento. Então, são problemas típicos do sistema trivial, vamos dizer assim, do sistema que a gente está acostumado aí, que não usam o Lean Portfolio Management. Bom, qual que é a solução? É você financiar value streams e não projetos. Por que financiar value streams e não projetos? Porque uma value stream pressupõe que você está financiando um grupo para trabalhar o projeto desde que ele surge até a hora que ele morre. Então, ainda, eu vou financiar a value stream, ou seja, desde o pedido da mão do cliente até a entrega do produto para o cliente. E enquanto tiverem clientes procurando o nosso produto, eu vou ter o time lá funcionando. Então, é o equivalente a você dizer que você vai financiar a cadeia de valor que produz e dá manutenção no produto. E pronto. Mas e se eu tiver um estouro de prazo? Não tem problema, porque você não contratou um prazo, você contratou a evolução de um produto. Se você contratou a evolução de um produto, imagina que você está financiando uma value stream e você tem um dinheiro para usar ao longo de um ano inteiro. A gente vai ver no próximo slide. Se houver um escorregão, vamos dizer assim, na entrega, o financiamento do value stream ele é constante. Ele não vai estar limitado a um escopo. Por quê? O ágil abraça esse tipo de variação. Lembra que no ágil o escopo é variável? Então, se a gente percebeu que houve uma variação, houve algum problema, a gente vai conseguir recuperar em outro momento. E isso não vai ser um limitador do meu orçamento. Eu não vou precisar pedir mais dinheiro. Eu só vou demorar mais para entregar a próxima feature. É diferente a perspectiva. E eu não estou projetizado, porque eu saio do modelo projetizado de financiar um time por um tempo e depois tirar o time de campo, e vou para um modelo de financiar um time de longo prazo. Então, o que a gente está falando aqui? Né? De financiar value streams e não projetos. O financiamento do value stream vai te dar um controle completo dos gastos, no seguinte sentido: você não vai ter custos amarrados a entregas, a milestones de entregas, no sentido de escopo fechado. Então, você não tem essa preocupação. Você não tem que reatribuir recursos, você não tem o blame game, né? O jogo dos culpados por atrasos no projeto. Por quê? Porque você não está lidando com o conceito de projeto mais, você não está lidando com o conceito de custo fixo, você está lidando de preço fixo, né? de escopo fixo, triângulo de ferro. Agora você está financiando um value stream, e o value stream pressupõe um time que nunca vai sair dali. O máximo que pode acontecer é algumas variações no time, mas eu não fico entrando e saindo pessoas. Então, eu estou financiando a iniciativa como um todo, a entrega de valor como um todo. Enquanto tiverem clientes comprando o nosso produto, eu mantenho um time evoluindo e mantendo o produto continuamente. Não é mais estanque. Eu vou lá, coloco dinheiro para o time trabalhar um mês, sai. Trabalhar 6 meses, sai. Não.
Eu não vou ter mais esse problema. Então, essa é a grande diferença. Se a gente vem para esse olhar aqui, os budgets não são afetados por atrasos e nem por mudanças de prioridades. Por que ele não é afetado? Porque a mudança de prioridade faz parte do contexto do ágil. É a mudança de prioridade que garante a adaptação do ágil. O que é o ágil? O que é a agilidade? Lembra? É a capacidade da empresa se adaptar às mudanças. E o que são mudanças? Mudanças de prioridades. Uma feature que era prioritária deixa de ser. Então, se ela ia para o segundo quarter, ela pode ir para o quarto quarter. E eu coloco outra no lugar. Então, é essa flexibilidade que o ágil traz, que o Lean Portfolio Management nos auxilia. A forma de financiar o trabalho passa a ser diferente. Então, imagina que você tem aqui a Feature 1 e Feature 2 planejadas, como demonstrado aqui. E aí, eventualmente, a Feature 1 levou mais tempo, porque acho que o Thiago até deu um exemplo, eles começaram uma PI com alguns times e terminaram com o dobro de times. Né? Tudo bem, eu tenho uma linha de financiamento aqui que é constante. Eu tenho as pessoas que tomam a decisão participando das PIs. Tá? Então, quando uma feature leva mais tempo do que foi planejado, ok, você mantém as pessoas trabalhando na feature. Você não vai ter assim, putz, para tudo porque o dinheiro acabou. Para tudo porque a gente tem uma change request. Não tem change request. Você não vai precisar de change request. Porque esse atraso, o máximo que ele vai causar para o seu value stream, para o seu financiamento, é levar um pouco mais de tempo para você entregar a feature seguinte. É só isso. E isso é muito mais fácil de gerenciar do que você ter que pedir budget adicional para completar um projeto que ficou parado por falta de orçamento, por causa de uma change request. Ok? Então, os budgets não são afetados pelos atrasos nas features, por exemplo, ou por mudanças de prioridade, porque essas mudanças vão fazer parte. Tá bom? É esperado já. Depois a gente tem a questão dos guardrails, e para os guardrails, eu sugiro fortemente que vocês avancem, procure esse termo aqui, lá no Scaled Agile, no site do SAFe, porque ele vai descrever melhor esses 4 tópicos, que são os 4 aspectos dos guardrails que a gente precisa pensar constantemente. Eles descrevem os orçamentos no nível de portfólio, e gastos e políticas de governança. Então, eles meio que dão uma organizada nessa questão dos gastos, nessa questão do financiamento, dos orçamentos no nível de portfólio. Tá? A ideia é que eles consigam garantir uma combinação de investimentos e façam um equilíbrio de oportunidade de curto prazo e estratégia de crescimento. Lembra aqui dos horizontes? O que os horizontes fazem? Eles tentam justamente equilibrar o dinheiro que eu preciso investir hoje para descartar as coisas, o dinheiro que eu preciso investir nas minhas vacas leiteiras, mas o dinheiro que eu preciso ter também para investir em inovação. Tá? Utilização de capacity allocation. O que é o capacity allocation? Mais do que pessoas, então às vezes a gente fala do capacity e pensa no capacity só em termos, por exemplo, de pessoas do time. Como está o capacity? Não, capacity aqui nesse contexto é tudo. Como é que eu equilibro, como é que eu vou equilibrar o meu estado corrente de infraestrutura e arquitetura com a operação que eu já tenho? Como é que eu faço o equilíbrio disso com a visão de futuro? Então, eu preciso pensar que, para o futuro, eu vou ter que evoluir a minha infraestrutura também. Como é que eu faço isso na prática? Então, os guardrails te ajudam a pensar nisso. Então, o item 2 aqui, utilize capacity allocation, trabalhar nessa direção, para te ajudar com isso, tá? Approve Epics Initiatives. O que é Approve Epics Initiatives? Approve Epics Initiatives é garantir que grandes investimentos significativos sejam aprovados de forma adequada. A gente também tem que ter como é que eu vou falar? Eu não queria usar a palavra, não queria usar o termo bom senso, mas a gente tem que ter discernimento para não aprovar coisas que sejam faraônicas, vamos dizer assim. A estrutura de financiamento trazida pelo SAFe
ela envolve também você pensar o seguinte, cara, isso aqui você tá maluco, é faraônico. Acho que o Thiago falou disso lá quando a gente estava falando de WSJF, né? Se eu tenho um negócio que é muito gigante, que ele vai ficar lá com um tempo tão grande para desenvolver, ele vai ficar sempre no final da fila, da prioridade. Cara, não seria o caso de quebrar isso em épicos menores, ou de quebrar isso em features menores? Tá? Então, pensa nisso para você não avançar com iniciativas que estejam acima, por exemplo, do seu limite, da sua capacidade de investimento. Então, tem uma preocupação. Eu não vou investir de forma, como é que eu vou dizer? De forma descabida, sem responsabilidade. Não, ele tem essa preocupação também de você saber investir, que isso é trazido por essa figurinha aqui. Por isso que eu acho bacana você entrar no site e procurar, lá na escala de Agile Framework, procurar guardrails, tá bom? Ele vai explicar bem bonitinho cada uma dessas figurinhas aqui para você, que é isso que eu estou falando agora, tá bom? Que mais? Continuous Business Owner Engagement. Então, faz parte do grupo que avalia os temas e tudo que vai ser levado adiante do ponto de vista de budget, faz parte os business owners. Eles são figuras extremamente ativas. Então, envolva ativamente, né? O SAFe fala isso, envolva ativamente os proprietários de negócios para garantir que as prioridades e dos trens estejam alinhadas com o portfólio. Então, essa é um aspecto super importante aqui que é trazer. Então, esses guardrails, eles visam... Por que chama guardrail? É guardrail, acho que é o sentido de guardrail mesmo. Você percebe que ele procura te dar, assim, uma visão de limites. Cara, ó, não esquece de pensar nisso. Ó, não deixa de pensar naquilo. Ó, perceba o quanto isso é importante. Não vai fazer investimento absurdo. Né? Não esquece de envolver ativamente os business owners. Então, ele chama isso de guardrails para quê? Para garantir que essa estrutura funcione. Então, isso é bacana, esse é um assunto que cai bastante na prova também, tá? E aí a gente vem para o fluxo do portfólio. Agora sim, o nosso último tópico, estabelecer o fluxo do portfólio, tá bom? Do aspecto de governança, né? O fluxo dos épicos com o portfólio Kanban. Então, governe o fluxo de épicos com um portfólio Kanban. Então, isso é bacana, porque é bem a aplicação de Kanban no nível dos épicos, no nível lá do portfólio de épicos, tá? Então, olha que legal, né? Faça iniciativas de negócios grandes visíveis, então torne-as visíveis. Então, a gente está falando de gestão à vista. Quando a gente fala de gestão à vista, a gente está falando de transparência. Mas, enfim, tornar o trabalho visível. Então, o Kanban é uma boa ferramenta para tornar o trabalho visível. Traga a estrutura para analisar e tomar a decisão. Então, você garante que com a gestão visual, você está dando transparência para o trabalho. E se você está dando transparência para o trabalho, você traz a estrutura para pensar junto com você. Prover limite de WIP para assegurar a análise responsável pelos times. Sim, é um Kanban. Gente, é Kanban. Vamos trabalhar com WIP. Vamos usar o que o Kanban prega. Né? É essa a ideia. Tá? Ajuda a prevenir expectativas não realistas. Por que ele ajuda a prevenir expectativas não realistas? Porque ele é gestão visual. A gente está falando de aplicar o IP. Às vezes a gente incorre em certos erros, né? Por pressão, por uma série de coisas. Às vezes as pessoas querem gestão visual, mas não querem não querem aplicar todo o método. Eles querem aplicar uma parte do método. E aí aplica uma parte do método, depois não funciona, diz que o método não funciona. Não, gente, vamos aplicar o método. Por que ele ajuda a prevenir expectativas não realistas? A gente vai olhar, daqui a pouco a gente vai ver o Kanban. E ele fala, isso aqui só deve ser feito quando tiver disponibilidade de tal papel. Porque é tal papel que vai fazer. Quando ele tiver disponibilidade, ele vai puxar o trabalho para fazer. Ah, é só assim? É só assim. Trabalho puxado. Eu não vou empurrar o trabalho para o outro. Só deve ser feito quando tal papel, a pessoa que tem aquele chapeuzinho, ela tiver disponibilidade para puxar o trabalho. Tá? E ajuda e direciona a colaboração entre os diferentes stakeholders. Sim, gestão visual, um depende do outro, então eu promovo essa colaboração. E prover transparência e uma base quantitativa para tomada de decisão econômica também. Então, como é que a gente vê isso na prática, do ponto de vista do portfólio Kanban?
tá? Então, tá aqui. Aqui está o nosso portfólio Kanban, como a gente já viu, são algumas sugestões de artefatos e ferramentas que o Safe traz para a gente. E aqui, assim, particularmente eu acho bem bacana. Ah, você pode customizar a sua empresa? Posso customizar? Pode. Mas veja se isso aqui já não atende. Ou então comece com isso se você não tem nada, antes de você evoluir. Como é o próprio Kanban. Então comece com o que você tem. Okay? Quando você tem o seu portfólio sendo gerenciado no Kanban e você percebe que falta alguma coisa dessas aqui, coloque aqui. Comece por algum lugar. O sistema de portfólio Kanban descreve, então, o processo e o estado que um épico tem, que um épico que ele assume ao longo do funil, desde o funil, perdão, até ele estar no estado de pronto. E o que é o funil? O funil é a entrada das ideias. O funil é essa grande entrada das ideias. Tá? Uma ideia pode vir de qualquer lugar. Uma ideia pode vir de qualquer lugar. Então, tem aqui o funil. Todas as grandes ideias são capturadas, como novas oportunidades de negócios, redução de custos, mudanças de marketplace, né, mudanças no mercado, aquisições e fusões, problemas com soluções existentes que a gente precisa resolver. Então, imagina que eu tenho aí um funil de ideias que são as coisas que fazem parte lá da visão, que afetam ou que estão diretamente ligadas com a visão, e que se transformaram em épicos que vão entrar nesse funil e que vão seguir nesse Kanban até virarem oportunidades de negócio, até se tornarem soluções. Então, eu tenho o funil, depois eu tenho uma etapa de revisão. Então, refina o entendimento do épico. Crie a hipótese do épico, lembra da hipótese do épico? Preliminarmente, avalie custo e já coloque aqui o WSJF. Procura já identificar ali a prioridade daquele épico e já trabalhe com limite de WIP aqui. Não fique entubando coisa aqui, criando filas aqui, tá? Coloque um limite de WIP aqui. E puxe o trabalho quando o Epic Owner estiver disponível. Puxe, pull, ou seja, puxe o trabalho quando o Epic Owner... Então, quem que vai fazer isso? O Epic Owner. Quando? Quando ele estiver disponível, trabalho puxado, tá? Ele fez a avaliação dele, tá tudo legal? Vai para o próximo passo. Próximo passo. Alternativas de solução. Analyzing. Faça um refinamento das estimativas de custo e WSJF. Quando eu falo de custo do atraso na universidade, a gente usa valores. A gente já vai para os cálculos com valores. Tá? Então, eventualmente, você chegou aqui já tem como saber, por exemplo, qual é a receita futura esperada. Se você já sabe qual é a receita futura esperada para esse novo negócio, para essa nova feature, por que não já começar a calcular o CD3, por exemplo? CD3 é uma variação do cost of delay que é muito parecida com o WSJF, tá? Você pode trazer aqui. Defina o MVP, então aqui talvez seja o momento de você já fazer esse movimento. Crie um Lean Business Case, e aí tem um documento próprio para isso. E aqui que vai ser a tomada de decisão com o no-go, também com o limite de WIP. Então, não fique aqui com uma fila enorme trabalhando, tá? Vai ser puxado também pelo Epic Owner quando ele tiver disponibilidade ou capacidade, conforme a capacidade dele fazer isso daqui, tá bom? E aí o portfólio backlog. Portfólio backlog é o próximo passo. Então, aqui, para os épicos que são aprovados pelo LPM, porque ainda tem isso, né? Então, daqui para cá tem uma etapa de aprovação. Os épicos que são aprovados pelo... E o sequenciamento dos épicos que já estão aprovados vai ser feito aqui usando o WSJF. Tá? Então, é puxado quando aprovado pelo LPM. Então, tem isso também. Ele vem para cá, puxados quando aprovados pelo LPM. Tá? E aí, se eles forem aprovados pelo LPM, eles vêm para cá. MVP, que é construa e avalie o MVP. Então, aqui a gente vai construir, colocar no mercado, fazer pesquisa de feedback, buscar respostas, buscar saber do comportamento do consumidor, se ele está gostando daquilo ou não. Vou pivotar ou perseverar conforme o resultado das minhas pesquisas. Então, é a tomada de decisão que eu tenho aqui. Pode ser que eu chegue aqui e tenha que pivotar. O que é pivotar? Pivotar é voltar para a prancheta de projeto. Nossa hipótese não foi validada, vamos voltar para a prancheta de projetos. Ou eu vou perseverar. Gente, bacana, deu certo, vamos em frente. Lembra do slide que falou dos horizontes de financiamento? Eu estou saindo do 3 e indo para o 2 aqui, se eu perseverar, tá? E
puxado pelos times. Porque se já é um momento de construção do MVP, se está aprovado, se eu já tomei uma decisão aqui, então os times é que vão puxar o trabalho, né? Então, puxado quando a capacidade do trem e o budget, claro, estiverem disponíveis. Tá? E aí eu tenho a opção do MVP e o Persevere. O Persevere já é quando você, então, decidiu por perseverar, como o próprio nome diz. Então, ele afeta os ARTs e os trens de solução, e ele tem uma implementação contínua de features até o WSJF determinar. Por que até? Imagina que eu vou... Então, se ele perseverou, ele virou um produto. Ele virou um produto. Então, agora ele entra numa cadência de evolução, que eu já não uso mais todo aqueles passos atrás aqui desse Kanban, porque ele já virou um produto. Se ele virou um produto, ele vai entrar na cadência de desenvolvimento normal. Eu não preciso mais ficar aprovando esse épico já foi aprovado. Ele virou um produto. Tá? Só que eu posso usar o WSJF para priorizar features. Então, eu continuo implementando features enquanto o WSJF dizer para mim que aquela feature tem o maior retorno sobre o investimento. Tá? Então, eu continuo usando priorização, mas não mais seleção. Tá? E é puxado quando a hipótese de MVP provou-se verdadeira, ou seja, eu tinha uma hipótese de MVP, deu certo, perseverou, então eu faço essas atividades. E, por fim, é o done, que é o done, né? É done quando o LPM, quando a governança do Lean Portfolio Manager não for mais necessária. Quando que ele não é mais necessário? Quando ele sai desse Kanban de portfólio e passa a contemplar uma esteira de um time ágil, de um ART. Tá bom? Então, ele é puxado quando o épico não é mais um problema do portfólio, da gestão de portfólio. Ele passa a ser um produto da empresa. Tá legal? Então, esse aqui é um Kanban com as políticas explícitas aqui embaixo de cada coluna. Tá? O funil é essa entrada de demandas, iniciativas que podem vir de quaisquer lugar. Podem vir, por exemplo, da visão, mas podem vir de uma base mais no nível do portfólio também. Então, entradas típicas do funil são temas estratégicos, mudanças imprevistas no mercado. Imagina um contexto de pandemia como a gente passou no começo do ano passado. Acho que até hoje tem empresa que ainda está se debatendo com a estratégia para entender até quando vai esse movimento. Enfim, então, mudanças imprevistas no mercado, aquisições de negócios, fusões, respostas aos concorrentes, melhorar a eficiência de uma solução, de uma operação. Então, imagina que você tem lá a operação sofrendo lá com máquinas obsoletas, com processos ultrapassados de produção, e você precisa mexer naquilo. Não vai entrar numa discussão? Tem que entrar em discussão também, tá bom? Ok? Então, ou seja, de qualquer lugar podem vir iniciativas que vão povoar esse funil, que vai passar pelo ciclo Lean Startup Cycle. O que é o ciclo Lean Startup? O ciclo Lean Startup é justamente o ciclo que nos remete a refletir sobre se essas iniciativas devem ou não continuar. Então, rapidamente aqui, quem não leu ainda aquele livro Lean Startup, do Eric Ries, ele é bem interessante. Então, imagina que você tem lá o portfólio Kanban, que é a origem de todas as ideias e iniciativas. E a partir de um ECO que está aprovado pelo LPM, né, claro, e foi aprovado ali, o MVP foi aprovado, tá vendo? Aqui tudo está dizendo, então não é qualquer épico, é o épico que está aprovado para ser desenvolvido. Então a gente constrói um MVP, e aí tem um lembrete aqui, ó, que como é um MVP, muitos experimentos podem ser feitos aqui, tá bom? Construído um MVP, e quando um MVP é construído, o que a gente está buscando, na verdade? A gente está buscando a confirmação ou não de uma hipótese, porque o MVP busca validar uma hipótese. Se essa hipótese for validada, puxa vida, então o estado do épico é persevere. Ó, a hipótese foi validada, vamos perseverar. Ou, se o item de portfólio não for mais requerido, eu simplesmente posso deixar ele como pronto e não fazer mais isso. Tá? Ou seja, né, se a governança de portfólio não é mais necessária, ele entra na esteira e vai ser desenvolvido. Tá? E aí aquilo que a gente falou, ele continua na esteira sendo desenvolvido até que o WSJF determine que eu não tenho nada para fazer nele mais.
tá bom? Provavelmente se chegou nesse ponto, e isso é recorrente, eu estou chegando no momento de aposentar aquele item, aquele produto, tá? Do outro lado, se a hipótese não é provada, aí eu posso ou não pivotar também. Ah, então, não pivotar não é necessariamente perseverar? Não, não é necessariamente perseverar, porque eu posso pivotar e ao pivotar, eu simplesmente falo assim, cara, não é isso, a hipótese não foi validada, vamos voltar para a prancheta e redesenhar esse MVP. Eu posso voltar aqui para as ideias. Então, a ideia continua válida, só que o jeito que a gente implementou não está legal. Vamos tentar de novo? Eu posso voltar para cá desse estado. Ou, simplesmente falo, não, não vou tentar de novo. Eu quero encerrar essa tentativa. Eu quero encerrar esse MVP, eu não quero mais tentar. Então, eu dou um stop aqui. E o processo de desenvolvimento é encerrado e o estado do épico é done também. Tá bom? Então, com isso, a gente tenta mostrar como que o MVP pode promover a inovação e o controle do escopo do seu portfólio. Tá? Para fechar, a gente vem para a Big Picture, que nessa lição, então, a gente procurou trazer para você a descrição e o propósito dos elementos de um portfólio safe, a construção de temas estratégicos bem escritos, uma revisão do canvas de portfólio, uma descrição do estado corrente e do estado futuro, ali com o canvas de portfólio, a criação de sentenças, de hipóteses de épicos para informar a visão, a diferenciação entre o método tradicional e o método Lean de budget, né, abordagem Lean de budget, de financiamento de portfólios, e uma discussão sobre o portfólio Kanban. Gente, com isso, a gente encerra a apresentação desse capítulo 5. Eu espero que tenha sido bastante útil para você. Faça suas anotações, reveja o vídeo, mande para a gente as suas dúvidas, tá bom? A gente está à sua disposição para continuar com as nossas conversas aqui e para avançar no nosso estudo para obter a certificação. Tá legal? Então, eu me despeço aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Vou falar um tchau para você aqui, né? Só um minuto. Aqui. Parar de compartilhar, então, e dizer para você que a gente está com você, a gente espera te ver nos nossos encontros, a gente espera que você se comunique conosco lá pelas redes, ali pelo grupo do WhatsApp, até que a gente consiga, então, fazer a prova e ser aprovado. Tá legal? Ou aprovada, tá bom? Então, muito obrigado. Fico aqui, me despeço aqui de você com um grande abraço e desejando muito sucesso aí na sua jornada, na sua carreira. Tchau, tchau.